E aí, pessoal do Ligadíssimos no Enem e Fkang no Enem, vamos lá. Começando agora com impulso de uma força. O assunto que geralmente vem combinado com quantidade de movimento, né? Um depende do outro, um trabalha com o outro aí. Se vocês observarem aí os livros de Física 1, sempre vai constar aí os dois juntinhos. Quantidade de movimento, que também pode ser chamado de momento linear. Hoje a gente começa com impulso de uma força. O que danado que é isso? Vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui um objeto, uma partícula, uma esfera, uma bolinha, o que vocês quiserem imaginar, e a gente vai aplicar uma força sobre ela. Vamos aqui aplicar uma força que pode ser constante ou não, e essa força vai ser aplicada durante um tempo. Imagine aí o que você quiser na sua vida, seja chutar uma bola, empurrar um carro, andar. Toda vez que você aplica força, no nosso caso aqui, temos um objeto, imagine um corpo massivo, um corpo de massa m, durante um determinado intervalo de tempo. Então, vamos considerar aqui que essa força F, vamos fazer a representação dela, aqui é F, o vetor F aqui, no caso a força é constante, começa a aplicar durante o intervalo de tempo que vai de T0 até T. Olha só que legal. O que é, minha gente, o que vem ser o impulso de uma força? O que vem ser o impulso de uma força? Vamos lá. Vamos colocar aqui a definição aqui vetorial, matemática, como é que se faz para calcular o impulso de uma força. É muito simples. Impulso, pessoal, impulso de uma força. Impulso de uma força é o produto, I, impulso de uma força, é igual ao produto F, que é a força, multiplicado pelo intervalo de tempo. Olha só que interessante. Se vocês observarem aqui, eu tenho um vetor F, não é isso? A força é uma grandeza vetorial, multiplicada por um escalar, dando um outro vetor. Então, qual é a primeira conclusão que a gente toma? Impulso é uma grandeza vetorial, certo? O impulso é uma grandeza vetorial, representada, obviamente, por um vetor. Tranquilo, galera? Qual vai ser a direção e o sentido desse vetor? Qual vai ser a direção e o sentido desse vetor? Percebam que, como eu tenho aqui um escalar, tá certo? Esse escalar aqui, que é sempre positivo, você não vai ter variação de tempo negativa. Pelo fato desse intervalo de tempo aí ser sempre positivo, esse cara daqui, ser sempre positivo, sempre mais... Professor, não estou entendendo isso. Cara, tu vai sair sempre de um tempo menor para um tempo maior. Até agora ninguém nunca voltou ao passado, né? Então, se ninguém volta ao passado, a seta do tempo aqui, sempre vai ser de menos para mais. Então, quando eu fizer o ΔT, que é T menos T0, eu estou sempre subtraindo um número maior de um número menor. Então, ΔT, por ser sempre positivo, vai fazer com que esse cara aqui seja mais, e os vetores sempre vão ter mesma direção e mesmo sentido. Por que estamos falando isso? Porque, sendo o impulso um vetor, todo vetor ele tem três características, não é isso? O módulo, a direção e o sentido. Não é isso? Direção e sentido a gente já está vendo aqui. Se a força foi atuante nesse corpo na horizontal, a direção também vai ser a horizontal e o sentido aqui foi da esquerda para a direita. Agora, o módulo, né? Esse módulo aqui que eu estou falando, como é que a gente vai calcular o módulo? Usando essa expressão aqui, sem as setinhas em cima. Basta você fazer o seguinte, impulso, o módulo do impulso é o módulo da força multiplicado pelo intervalo de tempo. Tranquilo? É dessa maneira aí que tu vai calcular o módulo. Então, tu mata tudo aqui, módulo, direção e sentido, e aí tu define todas as características desse vetor chamado impulso de uma força. Muito bem. No sistema internacional, no SI, como é que a gente vai analisar aqui essa grandeza? Impulso. Não é assim que a gente coloca entre colchetes?
o impulso é o produto da força F pelo intervalo de tempo ΔT. Ora, F é dado em newtons e tempo é dado em segundos. Então, no sistema internacional, aí tu vai ter sempre essa relação aqui, ó, essa unidade newton segundo. É a unidade do sistema internacional para o impulso. Tranquilo? Bora fazer a primeira questão da gente? Olha aí, ó. Mais uma revisão. Pense no que você quiser imaginar. O motor do carro, a tração lá, aplicando força, né? Durante o intervalo de tempo, você chutando uma bola, você arrastando uma cadeira, um corpo em queda livre, né? A força peso atuando sobre ele. Todas essas forças, a gente pode calcular o impulso dela desde que eu tenha um intervalo de tempo de atuação. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Primeira questão. O que é que diz? Dê as características, ó. Direção, centro. De novo. Tá aqui o nosso corpo. Não ficou muito... Peraí, eu tô tentando enfeitar aqui e não tô conseguindo. Agora a bolinha ficou pontilhada, ó. Tô aprendendo a mexer nesse novo software aqui, galera. Tô achando muito legal fazer essas figuras. Tá, é o mesmo corpo, tá bom? Sem muito arrudeio agora, sem muito arrudeio. Então, temos uma força atuando no corpo. Mais uma vez, ó, a força age sobre esse corpo durante 2 segundos, certo? Nesse intervalo de tempo aqui, ó. Nesse intervalo de tempo eu tenho 2 segundos. Vamos colocar aqui, ó, ΔT igual a 2 segundos. O valor da força em módulo aqui, né, vale 20 newtons, é uma força constante, ela não se alterou. E aí ele pede as características do impulso dessa força. Minha gente, o impulso vai apontar para onde? Como a gente viu a fórmula. Lembrem-se, impulso, grandeza vetorial, F vezes ΔT. Se esse vetor F aponta para cima, impulso também vai apontar para cima, certo? Então, o impulso da força também vai apontar aqui para cima. Eu vou representar aqui, ó, I. Então, já temos 2/3 da questão respondida, né? Direção vertical, sentido para cima, e a intensidade a gente vai calcular agora. Intensidade, ó, F vezes ΔT, intensidade do impulso, F20 ΔT 2, e aí eu vou ter 40 newtons segundo. Questão extremamente simples. Aplicação direta da fórmula. Uma situação aqui também muito simples, né? Não muito contextualizada, mas para você ter ideia aí de como funciona. Uma força age no corpo durante 2 segundos, tá aqui, ó, e aí a gente calculou não só a intensidade desse impulso, como também a direção e o sentido. Olha só essa. Uma partícula de massa 0,6 kg, uma partícula de 0,6 kg, vamos fazer aqui uma partícula, certo? Dê as características do impulso do peso da partícula durante os 3 segundos de movimento. Que legal, ó. Temos aqui o peso, temos o peso da partícula apontando aqui para baixo, certo? Esse peso, todo mundo deve lembrar que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, ou seja, 0,6 vezes 10, isso vai dar 6 newtons, isso é o módulo, né? Sabem que, ó, quando ele perguntou aqui as características, as características do impulso do peso, temos que lembrar que é módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido, MDS. Módulo, direção e sentido. Tranquilo? Já matamos então 2/3 da questão mais uma vez, ó. O impulso vai apontar para baixo, ó. O impulso vai apontar para baixo. Concordam comigo? Da mesma direção e sentido do peso, na mesma direção e sentido do peso. Então a gente tem o quê? O valor do peso, o módulo do peso. Vamos calcular agora o módulo do impulso. O módulo do impulso, peso, né? Vejam que é F vezes ΔT. Só que a força em questão é o peso, certo? Então, módulo do peso 6, certo? O módulo do peso 6 vezes o intervalo de tempo aqui, que é 3 segundos de movimento, vai dar 18 newtons segundos. Tranquilo?
Então tá aí, galera, essa questão aqui extremamente simples, ó, o impulso, o módulo dele. A direção aqui é vertical e o sentido é para baixo. Se vocês quiserem, eu posso escrever isso. Certo? Direção aqui, ó, vertical. E sentido de cima para baixo ou somente para baixo mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Vai ser muito comum aparecer isso aqui, ó. Vai surgir muito um gráfico, certo? Um gráfico F versus T. Porque a gente está trabalhando com impulso. O impulso não é F vezes o intervalo de tempo? Olha só, galera, que legal que vai acontecer aqui agora. Ó. Imagine uma força que atua num determinado corpo aí. Essa força ela tem um valor F. E ela vai atuar no intervalo aqui, ó, de T0 até 0. Aqui é 0, né, a origem, de T0 até 0. Que viagem é essa, professor? De T0. Só um instantinho, deixa eu trocar aqui, botar um pouquinho mais fino. E trocar aqui a cor para ficar um destaque legal. Olha aí, ó. Essa força, imagine aí uma força qualquer, 10 newtons, atuando no intervalo de 2 até 5 segundos. Como é que a gente vai calcular o impulso? Todo mundo sabe, impulso é F vezes ΔT. Impulso é F vezes ΔT. Vejam que F é esse tamanho aqui, ó. F é exatamente isso aqui, ó. Olha F aqui, ó, galera. Estão vendo F? Tem esse... né, de 0 até esse ponto aqui é a magnitude, né, o valor, o módulo. E aqui, ó, eu tenho o que? O intervalo de tempo, que eu chamo de ΔT. Ora, percebam que F vezes ΔT, F, que é esse comprimento, né? Podemos dizer aqui esse comprimento, multiplicado por ΔT, que é esse comprimento, percebam que foi formado aqui um retângulo, né? A figura formada aqui ela é um retângulo. E como é que... o que é que acontece quando eu multiplico esse cara daqui, que é a base do retângulo, pela altura dele, que no caso aqui é F? Eu estou calculando a área, não é, minha gente? Eu estou calculando essa área sobre o gráfico. Ó. Eu estou calculando aqui, ó, essa área sobre o gráfico. Certo? A área sobre o gráfico é F vezes ΔT. E quem é F vezes ΔT? É o próprio impulso. Olha só que conclusão legal que a gente acabou de tomar. Que o impulso ele é numericamente igual à área sobre o gráfico. O impulso ele é numericamente, ó, vejam que a área é a área do retângulo, base vezes altura. Quem é ΔT vezes F ou F vezes ΔT? É o impulso, minha gente. Certo? Então vamos guardar isso aqui, ó. Impulso ele é numericamente igual à área. E para ilustrar essa questão, essa problemática aqui, né? A gente vai resolver essa questão. Vamos lá. Uma partícula se move sob a ação de uma força de direção constante e cujo valor algébrico varia com o tempo de acordo com o gráfico. Olha aí, ó, que interessante. Ó. Ela começa aqui em 30, a força. Ela vai diminuindo, né, até chegar em menos 15. Quando chega aqui em 4, ela é 0 e o intervalo aqui total do gráfico é de 6 segundos. Determine o módulo do impulso da força entre 0 e 4 segundos e entre 0 e 6 segundos. Que coisa louca, né, minha gente? O que é que a gente acabou de ver? Percebam que se eu fosse usar somente a fórmula que eu conheço, se eu fosse usar somente a fórmula que eu conheço, ó, I, que é impulso, F vezes ΔT, eu não conseguiria sair do canto, porque, minha gente, qual o valor da força? São infinitas forças diferentes aqui. Mas eu acabei de aprender que o impulso ele é numericamente igual à área. Então, ó, de 0 até 4 segundos, que é a primeira parte da primeira pergunta, eu vou calcular através dessa área, desse triângulo, que é um triângulo retângulo. De base 4 e altura 30. Ó. Então, ó, letra A, vamos desenhar o triângulo retângulo.
Vamos desenhar o triângulo retângulo aqui. Opa! De vez em quando esse aplicativo dá um bugzinho aqui, ó. Agora mesmo ele está dando. Deixa eu ver se eu consigo fazer só com reta. Eu fui inventar de pegar aquilo ali. Espera aí. Tá aí. Agora eu espero que dê certo agora. Ixi Maria, tá dando uma doideira aqui, ó. Pronto, eu pausei aqui o vídeo e fiz ele bem bonitinho. Certo? Então nossa altura é de 0 até 4, a altura é 30. Então, esse cateto aqui vale 30, ele é um triângulo retângulo, aqui é 4, né? A base é 4, a altura é 30. Então, a área desse triângulo, a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Isso aí dá quanto? 4 dividido por 2, ó, 2 vezes 30 dá 60 newtons segundo. É o valor do impulso de 0, né? O impulso que é numericamente igual à área. Na verdade, eu deveria ter esperado para colocar aqui embaixo, né? Deixa eu apagar aqui. A área é 60, tá bom? E o impulso, que é igual à área, vale 60 newtons segundos. 60 newtons segundos. Ainda vou deixar mais organizado ainda. Deixa eu botar aqui, ó. A área, que é numericamente igual ao impulso, vai fazer que esse impulso seja 60 newtons segundos, tá bom? Agora, de 0 a 6. Olha, de 0 a 6... tem um outro pedaço do gráfico aqui, que é esse pedacinho aqui de baixo, cuja força é negativa. Que viagem é essa? Ó, tu tem aí, ó, o teu referencial, certo? Em x e em y, não é assim que a gente faz? A força de 0, né, entre 0 e 4 segundos é uma força positiva, ela embora esteja diminuindo, ela é positiva, então eu tenho um referencial aqui positivo. E aqui eu tenho uma força negativa, é como se fosse uma força que estivesse atrapalhando o movimento, certo? É uma força que está atrapalhando o movimento. E aí a gente vai ter um impulso negativo aqui, coisa interessante, né? Um impulso negativo. Vamos calcular a área desse triângulo aqui, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Base de 4 até 6, ó, de 4 até 6, quanto é que vai valer isso aqui? Quanto é que vai valer essa base desse triângulo aqui, que vai de 4 a 6? 2. E a altura é menos 15. A altura é menos 15. Certo? Vamos desenhar esse triângulo aqui de novo. Faz parte da mesma questão. Vou desenhar um outro triângulo, cuja base... Eita, Lele, o negócio aqui tá ruim. A base dele vale 2, a figura é desproporcional, e a altura aqui é 15. Eu vou colocar positivo porque não existe comprimento negativo, tá bom? Só para a gente calcular a área. Então, a área desse triângulo 2 aí, eu vou chamar de AT2. Ou não, só AT', né? O triângulo lá de baixo é a base vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar 15. Então, o impulso, tá bom? Que eu vou chamar aqui de linha também. Ele vai ser menos 15 newtons segundo. A força ela é negativa. Tranquilo? Aí, o que é que ele pergunta? De 0 a 4 eu já tenho, né? Que o impulso aqui, ó. O impulso de 0 a 4 é a área desse triângulo, tá aqui. Mas de 0 a 6 vai ser essa parte positiva com essa parte negativa. Eu tenho que somar as duas. Eu vou ter que somar as duas. Então, ó, o impulso de 0 a 6, né? 0 a 6 segundos vai ser o impulso de 0 a 4 somado com o impulso de 4 a 6. Certo? De 0 a 6. Pode colocar um segundo aqui em tudo isso para ficar mais bonitinho. Segundo, 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 segundo. Beleza? Então, aqui de 0 a 4, 60, somado com o de 4 a 6, que vai ser menos 15. Isso vai dar quanto? 45 newtons segundos. Tranquilo? Está respondida aí a letra A. Tá aí a letra A, ainda a letra A, né? Aí, letra B... Vê só o que ele quer na letra B. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso dessa força, né, que foi variável de 0 até 6 segundos. Então, ele quer o seguinte, ele agora quer substituir. Qual seria uma força constante? Eita. Qual seria uma força constante que provocaria o mesmo impulso de 45 newtons segundos
45 newtons por segundo no mesmo intervalo de tempo de 6 segundos, de 0 a 6. Então, o que é que a gente vai fazer? Usar a expressão que a gente conhece. Ó, I é igual a F vezes ΔT. Né? O gráfico ele não seria assim. Ó. O gráfico ele não variaria de 30 a menos 15. Né? Ele teria uma outra configuração, seria uma linha reta paralela ao eixo dos tempos. Esse seria o novo gráfico. Beleza? Então, o impulso foi de 45 newtons segundo, perdão. A força constante que ele quer descobrir é F e o intervalo de tempo é o mesmo, 6. Então, F vai ser igual a 45 dividido por 6. Tá bom? Dividido aqui por 3 dá 15, né? Isso, 15 dividido por aqui 3 também, 2, 7,5, 7,5 newtons. A gente até poderia construir um gráfico aqui, ó. Posso construir um gráfico. Como é que seria esse gráfico? Seria um gráfico aqui, dessa maneira, ó. Ao invés de ele fazer aquelas curvas todas, curva que eu digo, a curva toda não, né? É uma linha reta, né? Ele decresce lá, passa para a parte negativa. Aqui eu teria ó, F, vou botar tudo de azul para destacar aqui, versus T, certo? Aqui 0, aqui 7,5, considerando a força em newtons e o tempo em segundos. E o tempo final aqui, ó, qual foi o tempo final? De 6 segundos, não é isso? 6 segundos. 6 segundos. E aí, se a gente calcular essa área aqui, tá bom? A área sobre esse gráfico aqui, 6 vezes 7,5, o impulso vai dar os mesmos 45. Seria uma força constante que causaria, né, isso? Causaria aqui o mesmo impulso durante o mesmo intervalo de tempo. Eita, eu estou brincando aqui com o software que eu estou